Oi meninas, Shalom, boa noite. Depois de uma longa pausa dessa nossa vidinha maravilhosa de testemunhos, de lives que edificam a vida de muitas mulheres, né? Hoje nós estamos aqui. Ó, meu marido foi o primeiro a entrar. Oi, amor. Hoje nós estamos aqui com o Ministério Thalita Cume, da nossa querida amiga Cris Silva. Ela é pastora, ela é escritora. Já já ela vai falar desse livro, já já vamos contar novidades que vão estar acontecendo aqui na Europa, em especial, finalmente na Alemanha. E eu vou estar chamando ela agora, né, para a gente iniciar direitinho aqui e não perder mais nem um segundo, tá bom? Vamos, Cris, vou te chamar aqui. Ué, não tá aqui. Gente, enquanto isso, vamos convidar as nossas amigas para vir para cá, para essa live, né? A gente também tem culto na internet, tá, gente? Deixa eu ver como é que eu chamo a Cris. Cris, como é que eu te chamo, Cris? Cris. Ops, aqui. Olá! Glória a Deus! Chegou o dia! Uau! Já tenho que dizer que eu adorei o teu look, maravilhoso! Gente, Ai, que bom! tá Que lindo! bom! Tudo preparado para nós, viu? Para Nossa, nós. eu também, eu estou preparada aqui para o nosso Thalita Cume, né? Ai, que bênção, mana! Você sempre, como sempre, iluminada, viu? Como sempre, iluminada. Reflete o Mas, brilho do Espírito Santo. olha, amiga, eu vou falar uma coisa. Você ilumina a minha vida. Ai, gostoso ouvir isso. Sabe que você é um presente de Deus para minha vida. Muito feliz por esse Eu bate-papo. E abrir também. agora para as nossas amigas, né? Nosso bate-papo sempre em Eu off. estava até agora há pouco, eu estava com uma visita maravilhosa aqui em casa. E eu estava falando muito a seu respeito, mostrando o livro. Ela ficou super feliz que você está vindo para cá fazer o lançamento. Tudo isso que a gente vai conversar daqui a pouco para as amigas saberem aqui, né? E ela está super empolgada, eu estou super empolgada. Mas eu vou dizer, eu vou contar um testemunhozinho básico aqui do nosso Thalita Cume, antes do Thalita Cume. Eu estava jogada. Amiga, desde ontem, uma dor insuportável. Eu fiquei acamada, achei até que eu estava com Covid, fiz teste, tudo não estava. E aí, quando essa amiga chegou aqui em casa, né, eu fui recebendo refrigério. Enquanto isso, eu pedi ao meu marido, ora por mim, eu preciso. Era como se fosse um impedimento, sabe, para essa live acontecer, né? Eu falei, não, eu não posso. Primeiro que eu tenho palavra de honra e segundo que eu quero que isso aconteça, eu tenho certeza que tem uma pontinha aí do inimigo, o dedinho, uma unha dele aí para querer interromper, né, isso tudo de bom que Deus com certeza vai entregar Amém. hoje a partir desse Amém. momento. Aqui é só o começo, né, de Amém. muitos renovos, de muitas Thalitas ressuscitadas, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, amiga. Então, assim, para as meninas, era esse o testemunho que eu queria te falar. Agora eu estou me Aleluia. sentindo ó, pulando, feliz Glória a da Deus. vida. Eu achei Aleluia. que eu Glória a Deus. não ia dar conta, amiga. Eu estava jogada, até umas horas atrás eu estava jogada, jogada. Falei, gente, eu não posso, né? Então, assim, uma coisa que eu entendi é que quando a gente está muito jogada, há momentos da vida da gente que a gente precisa se esforçar para estar em pé. Se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir. A gente tem que se esforçar pela, com o nosso esforço humano, mas pedindo a Deus ajuda para que a gente se levante, principalmente quando o assunto é um projeto de Deus. E segundo, que hoje eu recebi calor humano. É muito importante a gente ter amigas que também se importem com a gente, porque você sabe, você que é psicóloga, você sabe que isso é uma das partes que, vamos dizer, que faz parte do nosso emocional, não é verdade?
Então, assim, Cris, eu estou muito feliz, assim, eu achei que eu não ia dar conta de fazer essa live hoje contigo. E agora eu estou aqui pulando que nem a Peppa. Melhor do que Aleluia! aqui. Glória a Deus. E mais uma vez, que pense, mais uma vez, os planos do adversário foram frustrados. Porque impedimento mesmo, é verdade, eu estava tendo. Enquanto você aí na Alemanha estava sentindo isso, eu também estava sentindo. O Você apóstolo Paulo também. diz que nós Uau. não podemos ser ignorantes, ignorar as Sim, regiões espirituais e sim, também o contra-ataque do inimigo, né? sim. São os dardos para tentar sabotar tudo que está no coração de Deus, que Deus divide com a gente, né? E quantas pessoas estão retrocedendo, né, Bia? Por conta desse ataque, Sim, não tem discernimento, acaba, vamos cancelar, não vamos fazer, né? Acaba é. boicotando os planos do Senhor. Mas mais uma vez estamos aqui para provar que estamos vivendo a vontade de Deus. Minha amiga. Começa aí, amiga, por se apresentar. Quem é a Cris? Com quem é a bonita da Cris é casada? Verdade, que com certeza Ministério, está entrando aqui, apesar que igreja. não tem, mas daqui a pouquinho já dá um jeitinho de entrar aqui, tá lá intercedendo por nós. Ah, meu marido também está intercedendo de lá da clínica onde ele está intercedendo. Eu disse, amor, intercede por mim, pela Cris e pela nossa Amém. internet. Amém. Principalmente. Orei por isso também, até fiz um storyzinho rapidinho. Acho que ninguém entendeu nada, que eu falei, gente, eu tô até com medo da live por conta da internet, que aqui tá um tempo chuvoso, enfim, e parece estar mais lenta. Mas já apresentamos essa live ao Senhor, todas as Amém. barreiras, os impedimentos já foram quebrados, anulados, cancelados, que as pessoas que estarão ao vivo e as outras que irão assistir possam ser edificados, como já foi pelo seu testemunho, Bia. Já começou abrindo essa live com testemunho de bênção. Ó, tá Aleluia! vendo? A gente rompe, né, amiga? Se a gente ficar parada, é o que o inimigo quer. Ele fica testando a nossa paciência e resistência, né? Mas Deus é maior. Falei É desta isso. live, não desistirei. Em nome de Jesus, até porque desistir dessa live significa desistir das muitas mulheres que o Senhor quer alcançar. Uau! Aleluia! E da mesma forma que Profundo, amém. você quer ir para frente, que eu quero ir para frente, com certeza a gente quer que as outras mulheres também vão para frente, né, amiga? É verdade, é verdade. Então, bora lá, bora lá. Então, deixa eu já, né, me Bora. apresentar como você já pediu, me deu esse espaço maravilhoso. Mais uma vez, manifestar de forma pública minha gratidão humana pelo carinho, pela oportunidade, pelo apoio, pelas portas que você tem sido um instrumento do Senhor para abrir, para que eu e meu esposo possamos passar e viver o cumprimento das promessas do Senhor. Gente, a Bia começou a falar de amizade, realmente, amizades que venham somar, são amizades que Deus envia. Eu costumo dizer, né, acho que eu vi uma frase há muitos anos atrás e peguei para mim como uma verdade. Quando somos amigos de Deus, Deus apresenta os amigos dele. E Exato. você é uma dessas pessoas que Deus tem me apresentado, me presenteado. E pessoas assim acabam sendo essa ponte por cumprimentos de promessas nas nossas vidas. Mal sabe você que faz parte de um cumprimento de promessas que eu vi anos e Não anos e sabe anos tu atrás. também. Eu não sei quem é presente de quem nessa hora. Se tu és o meu presente, ou se eu que sou o teu. Isso é muito bom. E que os nossos amigos, os amigos que estarão com a gente, possam realmente orar, né, Bia, por pessoas assim, que venham somar. Eu tenho orado, Senhor, pega pessoas que venham somar, pega pessoas que eu venha somar também na vida. Essa troca é muito gostosa, é um relacionamento saudável. Então eu quero agradecer a Deus mais uma vez, agora de forma pública, para todos que irão nos acompanhar ao vivo ou depois a sua vida. Dizer que é um prazer estar aqui nessa live. Foi depois de uma conversa que eu e a Bia, numa manhã, a gente conversava, falou, bora fazer uma live para o pessoal conhecer o ministério que você tem trabalhado, que Deus colocou no teu coração. Eu falei, nossa, que oportunidade, porque muitas pessoas perguntam o que é o Thalita Come, que daqui a pouquinho eu já vou falar. Mas antes, como a Bia me deu esse espaço de me apresentar, gente, eu sou a pastora Cris Silva, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, com o presente do Senhor me levar para essa área acadêmica, que hoje tem agregado muito a parte espiritual com a parte emocional, e isso tem que andar junto, que é a alma, a sede das emoções, com o espírito, que é pneuma, o sopro do espírito sobre as nossas vidas, que reconhecemos como cristãs, que nós somos templo do Espírito Santo, fomos vivificadas através da reconciliação com Jesus, e enfim, trabalhar isso é algo libertador.
tem sido algo libertador. Mas o Senhor me agraciou, então esse é o meu trabalho, que eu digo que é um trabalho secular, mas agrega com o ministério, com o chamado. Sou casada com o Luciano, que não tem Instagram, gente, mas eu acho que vai dar um jeitinho de entrar no Instagram da minha mãe, que tá ligadinha aqui com a gente. Beijo, beijo, mãe. Eu acho que eu já conheci essa história, o meu era igual ao seu. Verdade! Eu acho que quando os dois se encontrarem aí, terão muitas coisas para compartilharem. Jesus vai te dar uns presentinhos quando esses dois se encontrarem. E nós servimos como pastores na comunidade cristã genuína. E nós tivemos um tempo nessa caminhada, tanto como pastores locais, com um trabalho itinerante, ministrando nas igrejas, enfim, que o Senhor tem nos agraciado também. Nós tivemos um tempo que fomos para Portugal, que foi onde Deus apresentou essa preciosidade para nós. Nós sabíamos que estava nos planos do Senhor nos unir naquela nação. E naquele período que eu tinha, então, nós estávamos por um período e entendendo a direção de Deus, aprendemos muito, muito lá de uma forma maravilhosa, e entendemos porque o Senhor nos enviou. Eu comecei a orar desde lá, Senhor, como unir aquilo que o Senhor tem me abençoado, tem nos agraciado, como unir? Me dê uma estratégia, vamos fazer que eu possa fazer algo para as mulheres, que venha contribuir com as ferramentas psicológicas, que eu vejo na clínica, as lutas, as angústias, mulheres cristãs estratégicas para o reino de Deus, que estão paralisadas, que chegam na clínica. E comecei, Bia, a ter uma oração até simplista. Assim, em alguns momentos, Deus, me dá uma estratégia, algo que eu venha somar com a questão espiritual, com a questão emocional. Enfim, chegando no Brasil, nos primeiras semanas, tá eu dormindo, numa madrugada, parece que uma voz invade assim o quarto e esse estrondo que parece que só eu acabo escutando, que essa voz entra e fala na minha alma, Talitha Cumi. Foi uma experiência sobrenatural, que quem já teve, quem já viveu experiências que vão além da metafísica, que são experiências de Deus, sabe o que eu tô falando, discerne isso. E aí, acordei com esse Talitha Cumi. Mano, eu confesso que eu falei assim, meu Deus, será que é Deus que tá mandando eu levantar? O problema tá sendo comigo? E uma passagem que há muito tempo eu não lia, né? Talitha Cumi, né? Há muito tempo eu não lia. E aí foi onde o Senhor me presenteou em uma madrugada nas primeiras semanas, quando retornamos de Portugal para o Brasil. Então, esse trabalho Talitha Cumi, que é o que nós vamos falar aqui nessa live, espero que 1 hora, e edifique os testemunhos do teu coração. Aleluia! É engraçado, né, que Deus, hoje o que eu compreendo de Deus, unir propósitos, é porque essa preocupação que você tem com mulheres, eu também tenho. Amém. Você sabe, né? Mulheres com esposas, com mães, essa é a minha preocupação. Então, Deus precisou me levar para Portugal, te tirar do Brasil. É verdade. E unir a gente ali na Batista da Lagoinha, num culto, né? Em que a gente estava lá orando e de repente Deus te usa para vir falar comigo algo que só eu sabia o que você estava falando. E aconteceu o milagre. Olha como ele é interessante. Depois a gente troca contato e nós estamos fazendo a 3ª live. É mesmo. Bem profunda, mas bem mais afinadinha. Imagina pessoalmente como é que não vai ser, gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Grande expectativa, esse anseio gostoso de estarmos juntinhas depois de anos e só nos conectando pelas redes sociais, né? E é verdade, quando Deus une o propósito, Ele já une pessoas que estão caminhando dentro da mesma visão, trafegando pelo mesmo discernimento espiritual. E isso que vai agregando, né, Bia? Isso que vai agregando. E quando você falou, olha, preciso tirar você da Alemanha, em férias, eu em Portugal, é muito profundo. Eu até fiz essa cara do uau, porque é verdade, como Deus é grandioso e os planos dele não podem serem frustrados, né? E olha, tira a gente de nações, né? E coloca na Batista da Lagoinha. Um beijo, pastor João e pastora Gi, que vai também nos receber no mês de junho lá. E aí, sabe,
estaremos juntas lá de novo, né? Quem sabe se eu não vou na tua mala, né? Lá para Ai, que Portugal. delícia! Sabe que eu vou tentar te colocar. Vou Olha que tentar te vou. colocar. Eu estou apaixonada por Portugal, gente. É verdade, Portugal é muito lindo, né? E aí estaremos lá, que Deus abençoe o casal de pastores. Enfim, e como Deus, ele é lindo, né? Como só precisamos estar sensíveis à voz dele e sermos guiados pelo Espírito. E isso, gente, é pela fé. Não é fácil. Parece que é, né, Bia? Vamos Não. ver pela fé, né? Não é fácil, porque nós somos direcionados pela voz de Deus, com discernimento que é Ele falando, e vamos colocando os nossos pés em lugares que às vezes nós não vamos ver o chão. Eu costumo dizer, vai colocando o pé, que Deus vai colocando o chão. Mas até colocar o pé sem ter algo concreto, sólido, na força do nosso braço, na segurança, é muito difícil. Mas é prazeroso. Porque no final, olha, quem ganha é nós, né? Deus é tão gracioso porque nós ganhamos. Quando vivemos em obediência, Deus é nós que ganhamos, né, Bia? Eu, todas as vezes em que Deus me usa para fazer alguma coisa por alguém, a pessoa acha que é ela que está ganhando. Mas, no fundo, eu me sinto ganhando, sabe? Porque é tão maravilhoso a gente ver alguém se reerguer. É tão maravilhoso a gente ver o milagre acontecer na vida de alguém. Não é a gente, mas a gente ganha muito, assim, é Deus na gente. Mas isso fortifica demais a fé da gente. É como Deus dizendo, ó, você está no caminho certo. É verdade, Deus é verdade. Deus tem preocupação. A gente precisa ter a preocupação de Deus. Porque tem pessoas que parecem que têm essa preocupação, mas nada é do que talvez motivação terrena. Quando a gente tem esse profundo olhar, né, terapêutico de Deus, humano, cheio de empatia pela alma da outra pessoa, é diferente. Aí é ministério, não é assim uma carteira assinada de alguma coisa, é algo que vem de Deus. Tem algo que a gente aprende na Terra, por exemplo, você pode aprender a ser um design de interior, ter o seu diploma e ser um excelente, mas isso é uma coisa da Terra. Agora, do céu, é profundo, é da alma. Você, não é verdade? Com certeza. E é algo que gera vida. E Que vida gera para a vida. eternidade, Que gera né? vida. E gera vida É. em todos os sentidos. Nessa jornada, trabalhando com mulheres, e entendendo também a limitação, a deficiência com os homens, que se Deus quiser, vamos É. trabalhar também isso, porque muitas pessoas falam que nem só o Thalita Cume, só para mulheres, as mulheres estão tendo muitas atividades, e os homens, calma que nós vamos também falar, já estamos orando com relação aos homens, apesar que eles são mais resistentes, né, a trabalhos, imersões, enfim, mas uma mulher curada, uma mulher sarada, ela consegue derramar isso na casa. Ela derrama isso, né, por onde passa. Então, e quando nós vivenciamos isso, Bia, de mulheres que chegaram ali no Thalita Cume, vítimas de abuso durante anos, perdendo a fé, onde está Deus, né? Porque Deus permitiu que eu passasse tudo isso com cheias de feridas, traumas, magoadas, sem esperança, e de repente recebe uma palavra, uma direção, ferramentas terapêuticas, ressignifica o passado e aí se levanta de uma maneira poderosa, escrevendo livro, ministrando. E isso é maravilhoso quando fazemos parte, quando Deus nos permite fazer parte de uma cura na caminhada. E é o que nós estamos falando, nós ganhamos a alegria no céu e o Senhor divide essa alegria com a gente aqui na terra, principalmente quando nós estamos alinhadas com a vontade de Deus, com os sonhos de Deus, porque aí os sonhos de Deus reverbera tudo isso. Participamos de cura, participamos de situações que geram transformações completas, e, enfim, e o nome do Senhor sempre é glorificado, né? Sempre é glorificado. Você acha que eu acho muito interessante quando eu leio todas as passagens de cura que Jesus fez nas pessoas, em nenhuma delas ele postou no Instagram. É verdade. É Nenhuma verdade. foi para as redes sociais. Todas as vezes, na maioria das vezes que eu leio, está escrito que ele preferia 1000 vezes em trocados miúdos fazendo secreto. Tem muita mulher que hoje em dia não consegue ser curada porque não há essa segurança
não vou dizer que em todas as igrejas, mas naquela que está ministrando, né? Eu já tive a infelicidade de ver que alguém estava ali sendo ministrada, era um momento íntimo dela com Deus, e você deveria ser o porta-voz de Deus, estava lá, olha, o tanto de pessoa, não sei o que mais lá. Gente, desculpa, mas isso, se a pessoa já é uma pessoa introvertida, qual a chance dessa pessoa voltar ali e terminar sua cura, o seu processo? Se deixar ser curada para curar? Que a gente precisa disso. Eu achei tão interessante na hora que ele foi curar a filha do Jairo, né? Aquele povão lá rindo, kkk, Verdade. vão-se embora todo mundo, fique do lado de fora, que o que eu tenho que fazer é em off com os interessados. É isso mesmo. Não é? Ele levou os A gente traz interessados. tantas missões. Foi lá, curou a menina, quero dizer, libertou a menina da morte. Toma, gente, eu não falei que ela só estava dormindo. Claro que nós sabemos muito bem que, baseado naquele está dormindo no Senhor, a gente está querendo dizer o que? Morreu, vai ressuscitar naquele grande dia. Ele ressuscitou a menina e, sabe, ele não pediu holofote. Eu acho tão interessante que a gente precisa ser isso, sabe, amiga? A gente precisa muito de ter esse discernimento de Jesus, porque isso é libertador. Tem muitas pessoas... durante toda essa minha caminhada, eu percebo tanto de gente que diz, mas eu tenho vergonha de falar, porque não sei se vão gravar, não sei se isso, não sei se vão... E é preocupante esse número de pessoas que estão enfermas. Muito. E paralisadas, né? E paralisadas, né? Paralisadas por conta dessa enfermidade. É muito bom o que você tocou, porque as redes sociais hoje é um meio de comunicação que, bem aproveitada, edifica demais. Você tem um ministério, Bia, que eu admiro demais, né? A gente precisa fazer depois uma live só falando dos seus testemunhos e o ministério Pequenos Milagres. Precisar de um mês fazendo live. Vamos fazer uma série, né? Série Pequenos Milagres, né? Eu já estou planejando você chegar aqui, eu e o Denis pegar a câmera e te filmar. A gente já está planejando fazer as suas séries aqui. Estou vendo que essa passagem aí na Alemanha vai ser curador para mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para falar aqui nas redes sociais, né? Muito, muito grande, mas aí também seria uma Thalita. Aprendendo. Mas usando as ferramentas que o Senhor tem nos abençoado de forma mais eficaz e mais assertiva, não colocando em primeiro plano, né? Mas a consequência. Porque Jesus cura a filha de Jairo no secreto e depois expande isso. Mas não foi Jesus que quis expandir. As coisas vão fluindo. As coisas vão acontecendo. Ele nunca teve interesse de se aparecer. Isso, e esse é o ponto importante. Eu penso, sabe, amiga, quando eu olho algumas pessoas, porque é o meu ministério, meu. Eu corro. Parece que é de Jesus, mas eu não sinto que é de Jesus quando eu falo um negócio dele. Não é nada nosso, não é nada nosso, não, meu povo. Bora parar com esse negócio. O ministério, né? Do Senhor que nos abençoou, que nos escolheu, através da infinita graça e bondade, nos conceder a responsabilidade de cuidar daquilo que é dele. Porque o rebanho é dele, a igreja é dele, o chamado é dele, o dom vem dele, tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Nós só somos agraciadas dele dividir, o Senhor dividir para a gente um pouquinho, para a gente poder viver esse chamado que foi o Thalita Cume, quando ele, né, vocacionou, bradou isso no meu coração, e eu fui entender o que era o Thalita Cume ali naquela madrugada, e falando, Deus, obrigado porque o Senhor me confiou a mim, porque eu não confiaria a mim, né, algo desse... E aí Deus tem agregado pessoas para caminhar dentro desse ministério, que tem somado também aqui no Brasil, aí na Alemanha, com a sua pessoa. Enfim, nós estamos escutando vários testemunhos, que se Deus quiser, fica com a gente, que eu quero compartilhar uns 2 testemunhos aqui, resultado do Thalita Cume. Amiga, como que começou, tá? Foi na madrugada, que ano, quando que você iniciou na sua igreja? Boa, vamos lá. Voltando então,
é que eu parei, né? Dei esse playzinho, né? Esse play não, esse stop, agora é o play, né? Esse stop nessa experiência na madrugada. Fui para a sala, entendi que meu esposo estava ali dormindo, que o negócio era comigo mesmo. E eu me lembro, como hoje, naquela madrugada, de falar: Deus, eu vou ler de novo essa passagem que há muito tempo. Abri, então, Marcos, peguei a palavra e comecei a ler Marcos 35. E quando o Senhor foi ali para o 30, me levando, né, no texto, enfim, daqui a pouquinho a gente faz uma narrativa do texto. Lendo toda a escritura, eu falei: Deus, será que é comigo? Será que eu estou morta? Porque nós estamos vendo aqui uma fala de uma menina morta. Enfim, comecei a falar com Deus. Aí o Senhor falou no meu coração: existem muitas mulheres nas camas espirituais que estão sem oxigênio, estão paralisadas, estão na casa do Pai, mas sem ouvir, sem ver, sem sentir, mortas. Porque essa menina estava dentro da casa do Pai. Mas o que me chamou a atenção foi mulheres nas camas espirituais. É tempo de ouvir a minha voz dizendo: Talita cumi. Menina, levanta-te desta cama. E foi assim um mover naquela madrugada, enfim, até o amanhecer. Deus falando, peguei papel e caneta e comecei então a escrever. E Deus, e como vai ser? E, enfim, entendendo a direção. Resumindo, Bia, chego na manhã desse dia com vários rabiscos, enfim, e rascunho em folhas de sulfite. Coloquei em ordem. O que saiu, Thalita Cume. O ministério voltado para essas mulheres que foram sabotadas, que foram machucadas através de uma dor, de uma frustração, de uma decepção, de uma mágoa, de uma falta de perdão, de palavras de líderes irresponsáveis, por abusos, negligências, sonhos que não foram realizados porque achavam que o sonho estava de acordo com Deus. Porque quantas pessoas frustradas, cadê Deus? Porque não cumpre a promessa. Eu ouvi, mas ouviu de quem? Do homem ou de Deus? Porque se foi de homem, Deus não tem um compromisso com a palavra do homem. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então, e mulheres que estão assim, nessas camas espirituais. E paralisadas, e mulheres estratégicas. E tendo a vivência, como eu disse para vocês lá na clínica, comecei: uau, são essas mulheres que chegam até mim, que estão com os dons, os sonhos, os projetos sepultados por conta de uma depressão, por conta de um nível de ansiedade, enfim, medos e todo esse transtorno na alma. E aí, uau, pensando na alma, precisamos acessar a alma dessas mulheres. E como acessar? Trazendo ferramentas terapêuticas, porque é possível que, como eu disse, da ressignificação, dessa releitura desse passado, enfim, trabalhar essa psique dessa mulher. Porque uma mulher que não é curada, e aí eu parto do princípio Thalita Cume, a base dele é de uma visão tricotômica, que é um termo da teologia, da tricotomia, corpo, alma e espírito, né? Então, a partir dessa cura da alma, o Espírito Santo começa a fluir. Aí você pergunta: Cris, como assim? Então, vamos lá. Uma alma doente, que é a sede das emoções, a psique, ela paralisa. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma rejeição na primeira infância. Quando Deus o chama, Bia, e ela tem essa rejeição, e a rejeição tem várias ramificações, e uma delas é a baixa autoestima, né? O excesso de insegurança, a comparação, que a outra sempre é melhor, a outra enfim, que é uma das ramificações da rejeição desse sentimento, né, que é tóxico. Vamos lá. A pessoa tem um problema na alma, isso não é espiritual. Rejeição, resultado de uma infância negligenciada, de abandono e várias coisas. Quando ela chega na fase adulta, ela tem um encontro com o Senhor Jesus, tá tudo certo. Só que quando ela recebe o chamado de Deus, às vezes ela auto se sabota. Ou seja, eu coloco um impedimento para não realizar tal coisa. Eu me auto-saboto. E essa auto-sabotagem faz com que ela não viva o chamado de Deus. Por quê? Por conta de uma alma. E quando essa alma é curada, flui mais ainda o espírito. Que é o que eu disse para vocês, a diferença do corpo, aliás, a diferença da alma e do espírito. Então, quando a alma está curada, flui mais o espírito. O espírito pode agir. Aí você pode viver um chamado mais autêntico. Porque uma pessoa que tem um problema na alma, ela acaba sendo uma isca fácil para parar
a obra do Senhor. Por exemplo, nossa, como você fala mal. Nossa, como você canta mal. Nossa, como você se arruma. Nossa, como você é. Que família você vê. Ó, palavras que foram lançadas. A pessoa, às vezes, para o ministério, retrocede por conta de palavras. Agora, uma alma gerenciada, equilibrada, curada, restaurada, não vira essa isca, que eu chamo dessa isca fácil das palavras dos Sanbalates e Tobias, durante a caminhada ministerial. A pessoa vai ouvir, vai conseguir ter o quê? Discernimento para filtrar. O que eu estou ouvindo é construtivo ou destrutivo? Porque se for destrutivo, parou. Eu sei quem me chamou, eu sei da minha vocação, sei das minhas limitações. Aqui a Cris não está querendo levantar uma bandeira de super-heroína, não. Sei das minhas limitações, porém, eu não me deixo ser vencida ou paralisar por conta de vozes que não estão me agregando. E a pessoa avança com os obstáculos, avança com os desafios. Então, o Ministério Thalita Cume, então, ela vai nessa vertente. Como se dá o Ministério Thalita Cume, né? Trabalhando a alma e o espírito. E aí, claro, resulta no corpo, porque muitas pessoas estão, Bia, com enfermidades psicossomáticas, melhor dizendo, por conta de uma alma amargurada. Quantas doenças no físico, que a raiz é emocional. Quantas pacientes? Quantas? Tem uma que tem um testemunho lindo que às vezes eu compartilho nas palestras, nas ministrações, de uma que chegou com uma somatização grande, havia passado 3 vezes pela UTI e era, Bia, de ordem emocional. Quando aquela mulher jogou todas as dores de 50 anos guardada nessa alma, aquela mulher ela foi curada. Eu lembro das filhas chegando para mim na clínica falando: Cris, o que você fez com a minha mãe? Eu disse: eu simplesmente parei e aí escutei. E ela falou abusos e tudo mais, né? Enfim, e o corpo dela reagiu. Quantas? E hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, há uma grande busca, principalmente no pronto-socorro, né? Nos postos de saúde, enfim, nos atendimentos rápidos, emergenciais, que as pessoas chegam com a somatização. Como é isso, Cris? A pessoa ela tem a sensação que está tendo um ataque cardíaco, né? Ai, vou morrer, vou morrer. E na verdade não é. É uma crise de pânico. Tá assim, ó, Bia. E tá crescendo cada vez mais. Então, Thalita Cume é voltado para essas mulheres que estão nesses leitos espirituais, que precisam ouvir essa voz e, a partir dessa voz, usar das ferramentas psicológicas, terapêuticas, para se reerguerem e colocarem os pés no trilho, na caminhada, aliás, no rumo à vontade de Deus. Respondido, se demorar, eu começo a falar muito e não paro, né? Não, é a tua vez. É para isso aqui. Pode falar, amiga. Pode continuar. E, amiga, aí você levou então você levou isso para dentro da sua igreja, para tratar as mulheres também na sua igreja. Boa pergunta, Bia, porque é um ministério interdenominacional. Ele não é da nossa igreja. Embora que a gente tenha um apoio do meu pastor, ele me apoia demais. Tá bem? Voltou? Tá, então tá. Eu tenho o apoio do meu pastor, tenho meninas na equipe do Thalita Cume que são da igreja, da comunidade cristã genuína, mas eu tenho outras de várias outras igrejas, né? Presbiteriana, Batista, da genuína, como eu disse, quadrangular, enfim. Nós temos ali um time de mulheres de várias igrejas, Assembleia de Deus, enfim. Tem uma mistura e maravilhoso porque a gente soma. Você precisa ver a reunião dessas mulheres. É uma benção, né? Cada uma com a sua característica, com o seu dom. Então, quando ficou em ordem dentro de mim o Thalita Cume, falei, vamos já colocar em execução, porque se Deus, né, eu estou entendendo essa direção de Deus, então eu vou pela fé, sem recurso nenhum. O que eu fiz? Marquei um local, a imersão geralmente é um local separado, com muitos verdes, porque a gente tem um contato ali com a natureza também, né? Às vezes o encontro é fora de uma sala fechada, enfim, nós temos esse lugar de imersão.
Nesse dia eu levo psicólogas ou terapeutas, que nem todas são psicólogas, eu tenho psicanalistas também neste grupo. Então eu tenho um grupo de terapeutas profissionais, especialistas em áreas que compõem esse time. Então no período da manhã, nesse lugar lindo, maravilhoso, elas ficam em pequenos grupos, que são grupos terapêuticos. Então, na inscrição, eu já coloco lá a terapeuta fulana de tal que vai trabalhar sobre perdão, né, ou luto. Eu tenho uma psicóloga que é especialista em luto. Então, essa psicóloga vai ter esse grupo. Então, na inscrição, a pessoa já escolhe que grupo ela quer ficar. E quando nós chegamos, a gente já divide os grupos, aí a terapeuta faz um trabalho lindo, leva dinâmica, autorreflexão, e ela conduz, porque são especialistas na área, né? Bia, neste momento, cada grupo tem uma intercessora, né? Ali fica para socorrer, dar uma aguinha, um lenço. Nesse momento, algo maravilhoso acontece, porque uma se identifica com a outra. Então já começa o processo ali de cura, falando, não, eu não estou sozinha nessa luta. Eu tenho um grupo que fala sobre perdão. Uau, esse grupo, uma se identifica com a outra, fala, é isso que aconteceu comigo, eu preciso perdoar, eu não estou conseguindo. E elas começam a entender que elas não estão sozinhas nessa luta. E aí elas começam, né, na direção da terapeuta, e ali muito choro, às vezes a gente vê os gritos assim, que você vê que está acessando a alma delas, e aí a cura, né? Um processo maravilhoso. Aí a gente para depois para um almoço, e ali no momento de comunhão é delicioso, porque elas já estão se sentindo mais leves, assim, a ferida foi tocada, mas foi também estancada ali aquele sangue através da psicóloga, da terapeuta. Aí depois tem a parte espiritual. Aí, Bia, é um mover maravilhoso. Por quê? Porque elas já estão curadas, elas já estão com uma ideia de possibilidade de cura, com ferramentas para lidar depois dali, O com... tempo da ignorância foi quebrado, da ignorância do porquê que ela estava tendo aqueles sintomas. Isso Agora ela enxerga, mesmo. que nem aquela canção. Agora eu vejo, olho para ela e vejo uma filha, né? Ai, que lindo, verdade, verdade, isso mesmo. Consciência, ferramentas e Consciência. possibilidade. Uau, eu não preciso ficar nessa cama. Eu tenho Exato. condição de sair. E aí, a partir dessa consciência, depois vem a parte espiritual. Aí, como elas já estão E já é depois renovadas do na alma, amor. aí o Espírito flui, o Espírito Santo flui. Aí é um momento de culto, de palavra, de oração, atos proféticos, e aí elas estão leves, e aí deixa fluir. E aí, nesse momento, vem aquilo que sela, sela. Eu me lembro de um Talitha Kumi, mana, que uma mulher não falava com a mãe há 25 anos, e a mãe e elas estavam no Talitha Kumi. E elas, uma foi para um grupo, outra foi para outro grupo. No final, e elas levaram isso para os grupos, depois, com as psicólogas, a gente reúne para conversar, dar o feedback. Depois nós conversamos, e aí, o que ela levou? Claro que tudo é sigilo, a gente trabalha com a parte do sigilo, somente as terapeutas que falam sobre os assuntos, enfim. E aí, uma terapeuta trocando com a outra, ela falou, ela levou essa demanda. E ela levou essa demanda. Bia, no final, essas mulheres, filha e mãe, se abraçaram de uma tal maneira que ali estavam quebrando todas as resistências, todas as cadeias, as mágoas, elas pediram perdão. Hoje, elas são testemunhos vivos, foram para a cidade delas, testemunharam, e agora outras estão querendo vir, e as duas agora estão assim, num amor incrível, vivendo essa maternidade, vivendo esse amor de mãe e filha, de uma maneira extraordinária. Tem um outro caso Algo de uma novo, né? menina que foi violentada durante 8 anos pelo pai. E ela chegou no Talita Uau! e indo para a igreja. Porque a mãe fazia ela ir para a igreja, né? Eles eram cristãos, né? São cristãos. Enfim, E como ela ela se e a sentiu mãe. no meio da igreja? Porque você falou, porque a mãe fazia lá e nesse estado, ela falou como ela se sentia. É, ela não conseguia crer em nada. Ela disse para mim, Cris, eu vou por obrigação. Mas é a mesma coisa de eu estar em uma reunião de Tupperware. Ela disse isso. Para mim Acho que eu já não faz ouvi coisas sentido. parecidas, só por isso que eu te perguntei. Já ouvi coisas É, parecidas. e é muito E, importante essa sensibilidade dos pais com relação aos filhos, né? porque assim, dependendo de como nós levamos Jesus para os nossos filhos, para nossas misturinhas, como eu falo, a gente corre o risco de, na verdade, empurrar
nossos filhos para o inferno. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É uma direção, uma sabedoria para os pais extremamente importante. Eu atendo muitos filhos de pastores, filhos de cristãos mesmo, e que não têm uma referência de cristão dentro de casa. E eles vão, não conseguem nutrir fé, não conseguem desenvolver um relacionamento com Jesus por conta dos péssimos testemunhos dentro de casa. Então, na igreja é uma coisa, em casa é outra, tá assim, ó. E os filhos falando, eu quero sair com 18 anos logo da minha casa. Não quero, enfim. Em palestras para a família, eu costumo falar, às vezes nós perdemos os nossos filhos dentro de casa. Dentro de casa. E essa menina, né, foi do Thalita com o último recurso. O último recurso, já com seus 18 anos, a mãe levou, e aí ela ficou nesse Thalita sem esperança. Ela falou, eu vou, porque é a última vez que eu dou uma oportunidade, ela mesma falando, né? A última vez que eu dou oportunidade para que eu possa sentir algo ser transformada. Foi com uma resistência. Dia, essa menina chegou com um semblante depressivo, sem vida. Era nítido quando olhava para ela, abusada pelo pai. Muitas vezes depois a mãe soube, enfim, aí a situação é bem complicadinha, tal. E, enfim, sem vida, sem vida. E aí ela foi para um grupo de abuso, porque nós naquele momento nós tínhamos um grupo falando sobre abuso. E aí ela ouviu as meninas que foram abusadas, ela teve ali um momento também de falar, foi conduzido de uma maneira maravilhosa. Resumindo, essa menina, no final do Thalita Cume, ela recebeu uma cura tão extraordinária. Essa menina, ela ficava, até porque o corpo fala, né? Na posição fetal, Bia chorando. Sabe aquele grito de eu estou sendo Sim. curada, eu estou sendo gerada de novo. Agora Sim. com o amor que tem me envolvido e Deus ali envolvendo ela com amor. Envolvendo ela com amor, envolvendo, enfim, essa menina saiu do Thalita perdoando a mãe, o relacionamento das duas, e a mãe se perdoando, porque a mãe tinha um peso de culpa muito grande. Como assim o pai dessa menina abusava e eu não via, né? Ou não queria ver, né? Enfim, então ela viu todas as sequelas que causou nessa menina. Enfim, essa menina saiu. A menina depois se transforma, ela é transformada. Aí, claro, depois ela vai para terapia, para continuar esse processo, para fechar tudo aquilo que ela tinha de dúvidas ainda, foi um processo terapêutico. Mas hoje essa menina, ela ministra sobre jovens, abriu um trabalho voltado para meninas de abuso, tá aí trabalhando para escrever um livro. Essa menina é uma Thalita. É uma Thalita. Ela ouviu a voz de Deus e voltou para a igreja, está envolvida no ministério e está uma bênção. Uma bênção. Hoje ela conta testemunha, chamada aí para ministrar para as adolescentes e jovens, cheia do Espírito Santo, curada, dizendo: eu sou uma Thalita. Eu estava em uma cama. O abuso me colocou nesta cama. Só que eu ouvi: Thalita Cume, menina, levanta-te. E hoje ela está produzindo. A partir da dor dela, da ferida, hoje ela é um instrumento para curar. É um antídoto. Eu falo que a dor dela foi um antídoto agora para a cura de tantas outras mulheres. Então, vocês, meninas e meninos que estão com a gente, a sua dor pode ser um antídoto para curar tantas outras vidas. Então eu digo que todas nós somos talitas, né? Eu com as minhas dores que superei, todas nós somos talitas. E aí essa imersão, ela baseia nisso por enquanto, Bia, é um dia. A mulherada fala: Cris, por que não faz uma imersão de 3 dias? Por enquanto a gente não tem uma estrutura para uns 2 dias. Querendo Deus, tem projetos aí para o futuro. A gente pode até conseguir estender esse Talita para um final de semana, mas por enquanto é um dia de imersão. A equipe se reúne uma vez por ano para fazer essa imersão. Só que, se Deus quiser, ano que vem a gente vai diminuir esse espaçamento, porque a procura, graças a Deus, está sendo grande. Então a gente pensa e sonha, viu, Bia? De 3 em 3 meses ter Thalita Cume. De 3 em 3 meses. Uau. E levar o Thalita também, como eu vou aí para a Alemanha, levando o Thalita, né? O Thalita aí, a gente vai fazer. Vai chegar nessa parte da novidade, né? Não. Então, fica com a gente que tem novidade. Meu Deus, que maravilha que Deus fez na vida dessa filha. E o pai?
O pai, ele fugiu, hoje ele é fugitivo da polícia. A mãe foi... Porque aí a mãe, ela tomou força, coragem. Inclusive, a família Iniciou. foi contra ela processar o pai, pedia a prisão desse pai. Aí quando ela começou a articular, quando ela soube, ela separou desse pai. Ela se separou, houve muitas brigas, tá? Ela se posicionou. Ela se posicionou quando ela soube. Pronto. Enfim, isso ajudou também nesse processo. A menina não se sentiu sozinha, porque Ou tem o muitas abuso. meninas que Ou o ficam abuso. sozinhas, né, nesse abuso. A mãe não acredita, enfim, né? E aí ela fez, e hoje eu acho que está aí sendo procurado, enfim. Mas as duas vivendo, sabe? Ela hoje, elas na igreja, as duas, enfim, vivendo o propósito, ambas vivendo ministérios, e tá uma coisa linda, tá uma coisa linda. Meu Isso é Deus, um que coisa dos, viu, Bia? maravilhosa. Senão eu te ficar a tarde toda aqui. É um dos testemunhos do Thalita. Thalita é algo muito especial, aliás, né? Quando Deus nos concede algo, né, Bia? É sempre especial, sempre especial. Muito, muito, muito. Tem mais testemunha, a gente quer ouvir. Ah, que É delícia. porque assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa o que Deus faz, né? Olha que a ciência, ela pode não acreditar na palavra de Deus, que Deus existe, mas tudo que você estuda na ciência, você comprova na palavra de É verdade, Deus. é verdade, é Como é verdade. importante a gente ter esse conhecimento, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa que eu disse, gente, quem trabalha com a cura emocional precisa entender também um pouco da ciência, porque não está lá na Bíblia escrito borderline, não está escrito lá bipolar, transtorno narcisista, não está escrito. Como é que cada mente, humanamente falando, ela é desenvolvida para ser daquele jeito? E o que Deus vai te mostrar de ferramentas com esse estudo para você trabalhar na vida dessa pessoa? É mesmo. Isso quando agrega esse conhecimento que você disse, não tem explícito na Bíblia, mas nós temos passagem que dá um Sim, respaldo, por exemplo, confessai. A confissão, a terapia, o processo de cura é pelo diálogo, né? Então, quando eu confesso, isso é um processo de cura. Então, você vê o princípio do Senhor dialogando com pessoas como, o que quer que eu faça, né? O que queres? O que sim. queres que eu te faça, né? Eu falo, uau, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe? Só que é a oportunidade de dialogar, de expressar a sua dor, de falar, eu quero ser curado, né? Até você, né, Cris? Até para você escutar essa pessoa, você tem que ter entendimento de que palavras elas estão falando. Isso, exatamente. E é importante esse conhecimento, para a direção ser mais assertiva, né? Exatamente, exatamente, né? Bia, Assim, hoje a gente desculpa, é bem cortei, pode interessante. falar, pode falar. Amiga, é bem interessante, assim, que nessa minha caminhada de estudante, que você sabe que eu não paro, né? Eu gosto de aprender, porque isso é uma coisa que agrega muito na minha vida de fé, de caminhada com Deus, que eu posso fazer dentro da minha casa e como eu posso ser útil na vida do meu próximo. E, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido muito, por exemplo, quando se trata de por exemplo, o borderline, né? Eu acho que esse é o que eu mais, assim, mexeu muito, muito comigo devido a uma certa demanda, algumas coisas que eu presenciei. Então, eu procurei estudar um pouco mais sobre, e eu nunca esqueci os meus professores falando que, por exemplo, eles, boa parte foi abusado sexualmente, foi abusado na infância. Isso. Ninguém nasce assim. É o jeito de ser da pessoa aprendido na dor. O que ela É viu isso dentro de mesmo. casa, o que ela viu na igreja, o que ela viu na escola, na política, na sociedade, aquilo me marcou tão profundamente, Cris. Assim, mas me deu um amor, uma dor no peito, uma vontade de abraçar todas as pessoas, sabe, que passam por essa É, dificuldade de Senhor. Então, tem tantas pessoas que é, precisam de ti. Mas sabe? olha só, o Hum, entendimento veio é, porque você buscou o conhecimento. hum, Agora você sabe. Está na Bíblia, como você mesmo disse, né? Algumas pessoas que Jesus curou, aquele moço lá de Gadareno, por exemplo, né? Olha só que situação triste que ele se encontrava. é isso E aí, mesmo. É verdade. também
as coisas também que hoje, mais ainda, eu vejo, nem tudo é só físico, é espiritual. Aí você precisa Sim. ter discernimento para não achar que tudo é o campo. E isso mesmo. Eu costumo dizer, Bia, e só eu vou aproveitar um ganchinho da sua fala que foi muito importante, quando nós estamos sensíveis para entender o outro, que é essa empatia. Ao longo da vida, a identidade vai sendo roubada. Nenhum bebezinho já nasce com a ideia de ser o psicopata. O psicopata, aliás, tem uma grande discussão na área científica. Mas ninguém nasce falando assim, eu vou ser a pessoa mais amargurada do mundo. É aquela criança na descoberta, no desenvolvimento, enfim, que vai sendo deformada. Eu lembro de uma menina que estava também no borderline, enfim, num quadro muito crítico, enfim, ali com vários sintomas de outros tipos de transtornos, e é uma menina que foi desde pequena, viu agressões dentro de casa, palavras tóxicas, e acabou desenvolvendo nela uma falsa crença, aliás, uma falsa verdade dentro dela, que dentro da minha abordagem da terapia cognitivo comportamental, nós falamos muito de crenças. Qual é a crença que você tem sobre você? Que crença? Porque essa crença pode ser, Bia, funcional ou disfuncional. Então, ao longo da primeira infância, ali para a adolescência, enfim, nos momentos de vivência, experiência, você pode ir agregando crenças que são totalmente disfuncionais. E isso faz com que você tenha sentimentos, pensamentos e comportamentos desajustados. Vira uma pessoa amargurada, vira uma pessoa pessimista, vira uma pessoa, enfim, sem filtro. Enfim, né, com todos esses comportamentos que a gente olha e fala, nossa, que pessoa mais chata, nossa, que pessoa que eu não quero nem ficar. Eu costumo dizer, gente, as pessoas que são que precisam de abraço são as que mais ferem, né? As pessoas que precisam de um socorro, elas estão gritando de uma maneira, às vezes, agressiva. Então, eu digo, as pessoas que são mais problemáticas, né, entre aspas, que dá mais problema, é as que mais precisam de um socorro, de um ajuste. E o que você disse é muito importante. Discernimento espiritual. Eu costumo dizer nas ministrações que nós temos que aprender dois tipos de discernimento. Né? O discernimento natural e o discernimento espiritual. O discernimento natural é aquilo que é natural. Eu sei que eu não vou fazer negócio com essa pessoa porque essa pessoa tem um histórico ruim, né? Não pagante, não tem enfim. Então eu tenho discernimento natural, algo que mãe tem de forma inata, né? Mãe bateu o olho, falou, discernimento natural, né? Não anda com fulana, não casa com ciclano, né? A mãe tem uma sensibilidade maravilhosa, que é discernimento natural. Qual o discernimento natural? Eu sei que essa roda que eu estou não está agregando em nada. Então, discernimento natural, eu vou sair dessa roda. Por quê? As palavras, as conversas não levam a crescimento. Isso é um exemplo natural muito prático. Agora, o discernimento espiritual. É aquilo que vem, que não é ação natural, mas é espiritual. Fui até redundante, mas vem comigo. Um exemplo é de Paulo. Quando ele vai com aquela comitiva de missionários, se não me falha a memória, para a Grécia, Atos, acho que está escrito em Atos 16, acho que o Lucas narra nesse capítulo. E aí você vê aquela mulher gritando atrás de Paulo e os missionários. Esses são os homens de Deus que falam sobre o Senhor. Ela estava falando algo real e verdadeiro, porém, Paulo, com discernimento espiritual, ele diz, sai. Repreende o espírito que estava naquela mulher. E olha que interessante. Paulo, ele ouviu ela falar coisas reais. Eles estavam falando algo de Deus, eles eram de Deus, mas não eram o espírito de Deus. E quando nós precisamos ter esse discernimento, o que está acontecendo é espiritual, então eu vou usar as ferramentas espirituais, oração, jejum, adoração. Isso é natural. E claro que nós também não podemos ser ignorantes, né, Bia? Que o inimigo das nossas almas, ele é oportunista. Ele aproveita a oportunidade para poder jogar as mentiras dele, né? De uma alma fragilizada. Por isso eu digo, cuida da alma. E não é minhas palavras, né? Palavras de Salomão, em Provérbios, diga, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Então, guarda esse coração, guarda essas emoções, porque pode gerar vida, mas pode gerar morte também, né? Então, claro, uma alma que tem lacunas, que tem aberturas, melhor dizendo, o inimigo vai atuar aí.
Se você já sente uma rejeição, ele vai apontar todo mundo que vai te rejeitar e dizer: você é uma rejeitada e ninguém te ama. Se você tem um complexo, é aí que ele vai usar pessoas, é aí que ele vai tacar em você, dentro da sua fragilidade. E quando isso para? Quando nós temos uma alma blindada e curada. Porque aí, do jeito que ele joga os dardos, como diz o apóstolo Paulo, quando vem para nossa alma, cai. Porque o inimigo, ele não tem acesso ao espírito. Ele tem acesso à alma. E é a alma que nos leva para essas camas espirituais. É a sede das emoções. É quando você que foi vítima de algo de alguém que tentou roubar a sua identidade, e aí o inimigo ele aponta isso, viu? Você não presta, você não vale nada, você não serve, você é isso mesmo, você tem que pegar as migalhas, porque você não merece ser feliz, você não merece ter o perdão. Olha o que você fez, enfim. E ele usa dessa fragilidade da alma para poder semear as falsas verdades. Só que nessa tarde, que você que nos escute possa fazer uma autoanálise e falar: alma, vamos ser curada? Vamos tampar essas brechas? Né? Vamos proteger, né? Através do Espírito Santo, através da cura, através do campo, né? Aliás, das ferramentas que nós já falamos aqui, terapeutas. Então, é possível, sim, ter uma alma ajustada e alinhada com o Espírito. E viver uma vida saudável, né? Viver uma vida saudável. Isso é muito importante. E Deus tem para nós uma vida equilibrada. Sim, isso é verdade. Você sabe, Cris, que quando você estava narrando sobre o Paulo, também teve aquela questão que a gente começou lá no comecinho, que a gente falou sobre ser ministério e ser coisa terrena. Se o Paulo ele não anda em espírito, se ele verdadeiramente não se entrega para Jesus, ele poderia aproveitar aquela situação daquele espírito lá falando uma verdade, porém, Não né? do mesmo espírito. Pois é, ele poderia para tufar o peito e, ó, tá vendo como eu sou o bambambam? Bam, bam? Olha aí, eu que curo, eu que liberto, eu que vou pregar, eu que sou o missionário, o pastor. É... A multidão que vai me seguindo, tipo, não é, dizem que é para Jesus, mas na prática é eu que tenho que ser adorado, eu é que faço as coisas acontecerem. Mas o que ele falou? Porque ele estava no Espírito e totalmente transformado pelo Senhor, ele expulsou. É isso Acho tão fofo quando assim, ele expulsou. Vai-te é embora, verdade. troca. Sai da vida dessa mulher. Sai da vida É dela. isso, Não, chega. é isso Entendeu? mesmo. É isso Ele mesmo. não deu oportunidade, porque o inimigo, naquela hora, ele também estava procurando oportunidade, que ele sabia qual era o passado do É Paulo. isso mesmo. Verdade. Por isso que Deus deixou o espinho na carne, né? Exatamente. Abalo, para que você É, entenda, né? Quem você é. Então vamos deixar esse espinho. E o inimigo tem essas informações. Ele sabe tem. das nossas fragilidades. Ele sabe dos banquetes que seduz, né? Que nos seduz. Exatamente. Então, até assim, quando uma talita ela é curada, ela verdadeiramente tem que ter se entregado literalmente para Jesus, para ter saído daquela situação da vida dela. Agora ela está com corpo, alma, espírito limpo, e agora ela vai se encher da palavra de Deus, para agora ela ministrar na vida de outras pessoas e não permitir que Satanás ache nela uma É. brecha de orgulho, uma brecha de sou eu, é eu que faço, é eu que, né? Não é verdade? Isso, isso. Isso é muito. Mas é verdade. E isso é importante que você está falando, Bia, porque a pessoa que tem essa crença disfuncional, como eu disse, ela tem a tendência de trazer para ela. Porque, por exemplo, a baixa autoestima pode ser revestida ou travestida com superego. Porque ela está Exato. buscando a autoaprovação. Ela está buscando essa aprovação. Então, eu sou essa pessoa, né? Até isso, uma alma ferida e não saudável, ela dá essa baita abertura, né? O próprio narcisista, esses dias me perguntaram, eu estava num programa de rádio ou no podcast, não me lembro, e alguém me perguntou: ah, Cris, existem muito narcisista dentro da igreja?
É o que mais tem. Ah, o que mais tem, é o que mais tem, são os narcisistas. Quando eu vejo, às vezes, uma igreja com aquela placa do pastor pintado de ouro, e ele com aquela faixa, e só o rosto dele, eu falo, ai meu Deus do céu, né? Enfim, Isso, claro, não estou eu também generalizando, vejo. eu Pensei que tenho era os só meus. eu que ficava com esse negócio de, ai meu Jesus. Claro, tem os meios, mais uma vez, os meios de comunicações estão aí. Acho que é resultado do seu trabalho, quando o seu nome começa a ser soprado, quando as pessoas começam a te procurar. É resultado de um trabalho, né, eficaz. E sempre escondendo atrás da cruz, sempre com o coraçãozinho, sabendo quem nós somos, né, Bíblia? Porque nós não somos absolutamente nada. Hoje mesmo, na minha oração, é Deus, eu sei quem, né? Deus, como é lindo, porque eu sei quem eu sou, porque se não fosse teu Espírito Santo, meu Deus. Então, nós sabemos quem nós somos, né? E que Deus vem nos agraciando. Mas uma pessoa disfuncional, ela aproveita o ministério, ela aproveita as falas, né? E ela vai trazendo para ela o narcisista, ou aquele que tem uma baixa autoestima, aquele que precisa de uma aprovação, ele precisa provar que ele é alguém, e que às vezes fica até ruim, pessoas assim, ficar perto é ruim, né? É ruim uma pessoa que o tempo todo eu sou bom, eu sou bom. Mas quando é assim, é uma alma que precisa cura e de Jesus. Aí que entra as ferramentas da Cris, psicóloga de Jesus. Ela sabe Gostei exatamente dessa. como age e o que ela vai ensinar agora esse irmão, essa irmã que tem, infelizmente, esse jeito de ser, para ficar mais fofo, a gente fala jeito de ser, né? E desaprendendo e trabalhando o seu cérebro, porque isso agora é responsabilidade da gente a partir do momento em que a gente deixa o tempo da É ignorância. verdade. Tá, o até hoje era isso que eu pensava, era isso que eu fazia. Agora, com a minha mente se renovando, eu vou trocar, por mais que me custe, porque imagina, uma pessoa narcisista, 40, 50 anos vivendo no narcisismo. Não é do dia para a Não, noite que essa mente é processada. Não é. não. Mas em Cristo somos mais que vencedores, mas nós temos que buscar isso na É. cruz. É Todo dia. verdade. E é uma desconstrução, né, mana? É uma Uma desconstrução. desconstrução. E até pro narcisista chegar até a clínica é, claro, um mover muito grande sobrenatural. Porque o Esse narcisista, daí, ele eu nunca acho que de é todos os errado. sintomas, esse aqui é o mais difícil É, de achar que ele é merecedor de misericórdia. Não, ele é é autossuficiente, verdade. ele está certo, Isso! E todo mundo está errado. todo Ele é o único que está mundo certo, né? errado, Ele é o última Coca-Cola do deserto. E demais, realmente. com direito a uma pedrinha de gelo no deserto dentro desse copo de É desse Coca-Cola, jeito. gente. Porque ele está tão acima que ele tem essa pedrinha de gelo. É isso mesmo, boa definição. E aí, as pessoas que são afetadas pelo narcisista chegam na clínica desconstruídas. Porque o narcisista tem esse poder. Eu falo que o narcisista, ele é um vampiro emocional, né? Ele vai Exato. sugando todas as energias emocionalmente da pessoa, né? Mas sim, na igreja tem, nas empresas tem. Então, e nós estamos cercados de pessoas assim disfuncionais, né? É que nós estamos falando do contexto de igreja, porque o Talita Cume vem para ajustar aquilo que é emocional e aquilo que é espiritual, né? A ideia mesmo é se abastecer de Jesus. A ideia mesmo é reconhecer a pessoa de Jesus e estar dentro da vontade de Deus, né? Viver dentro do propósito de Deus. Mesmo ali sendo a professora, o engenheiro, o químico, o médico, enfim, dentro das profissões, mas viver essa vontade de Deus, né? Que vem essa cura, essa autenticidade, essa leveza, o amor ao próximo, a empatia, o derramar o amor dentro de casa, o derramar equilíbrio dentro de casa. Bia, nós temos uma informação que os neurocientistas falam que um menino vítima de uma agressão verbal, ele tem a mesma alteração no cérebro de uma menina vítima do abuso. Então, como assim, Cris? Né? E é uma questão mesmo neurológica, estrutural. Né? Agora, eu não estou falando só do sentimento. Atenção, atenção. O menino que é vítima, por exemplo, de uma casa com muita briga, sabe aquela mãe que só grita, aquele
pai que causa medo, terror, que tem muita confusão, aquela pessoa que não tem sabedoria, que fica o tempo todo, você não presta, você só fica nesse videogame, você não aprende nada, o vizinho da outra é melhor, o filho da outra é melhor. Aquela gritaria, o que produz em uma criança? Muito cortisol, que é e adrenalina nesse organismo, essa substância, porque ele fica tenso o tempo todo. Ele fica o tempo todo nesse estado de alerta em uma casa com muitas brigas, o pai alcoólatra, enfim. O que acontece? O corpo produzindo muita adrenalina, pode causar até 20% do encurtamento do hipotálamo. Ou seja, a queima neural produz no cérebro esse encurtamento. Trazendo o quê? Para resumir, né, não ficar maçante para os nossos amigos que estão aqui com a gente. O que pode produzir? Uma deformação na estrutura do cérebro, esse encurtamento no cérebro, e resultando, falta de atenção, falta de concentração. Isso resumindo, tá, gente? Bem resumido mesmo. E problema na identidade. Por isso que às vezes eu brinco no encontro de casais, eu digo assim, minha filha, se você pediu pro teu esposo ir lá buscar uma massa de tomate, um macarrão e um pé de alface, e ele só vem com o pé de alface, calma, veja o passado dele, porque talvez ele tenha um encurtamento no cérebro. Não é falta de atenção porque ele não te escutou, é porque ele não consegue assimilar todas as informações, né? Homens que não param o serviço, tem a síndrome da procrastinação, é perdido, a mulher que precisa levar esse homem, é a mulher que precisa ser mãe desse homem, mãe entre parênteses, tá? Porque a gente trabalha isso nas terapias de casais. Às vezes é um encurtamento no cérebro. E essa mesma deformação acontece com a menina vítima do abuso, essa mudança no cérebro, né? Enfim, então olha as consequências de uma mulher ou de um homem que ainda não recebeu a cura da alma. Porque, Cris, tá, eu entendo que tem esse encurtamento no cérebro. Por exemplo, né? O que eu faço? Tem ferramentas. Tem como ter o autocontrole, domínio próprio, a palavra nos ensina. Isso não é só Bíblia. Isso também faz parte de ferramentas terapêuticas. Você pode, em um momento de nervosismo, respira, joga o ar lá pro pulmão, se acalma, os seus neurotransmissores que estão aqui, né? Passa pelo filtro, calma, olha, eu trabalho com a respiração, relaxo a musculatura e passo por aquele 3 segundos de pensar antes de falar. Então existe aí vários mecanismos para lidar. Thalita Cume. Thalita Cume. Então, eu entendo que eu passei, mas isso não pode ser motivo para eu ficar nessa cama e gerando mortes em outras pessoas. Porque a responsabilidade agora, com o conhecimento, eu preciso levar vida para os meus filhos. Na minha geração precisa ser quebrado isso. Eu queria falar, quando vem essa transformação, até a casa da gente se transforma. Demais, Pia, demais. Porque, demais. tipo, se a gente continuar da forma que está, mesmo tendo conhecimento e não quiser ser transformada porque acha que é trabalho demais, me desculpe, mas você está deixando uma iniquidade geracional, de alguma certa forma, persistir na sua primeira geração, segunda, que um vai passando para outra geração, e esse ciclo não termina nunca. É como Sim, se fosse repetição uma de padrão. cultura. É como se fosse uma cultura dentro da sua casa. E isso pode ser mudado, né? Por exemplo, essas questões aí que a gente sabe muito bem do jeito de ser da pessoa, segundo a ciência, não tem cura, tem tratamento. Mas para isso que entra Jesus. Jesus é o das causas impossíveis. Pode ser, claro, que a ciência ainda esteja limitada para achar essa cura, né? Mas Jesus não. Sim, sim. E se ele quiser e se a gente tiver muita vontade, ele vai curar. Tem um livro assim que é o meu queridinho, porque eu já passei por uma experiência espiritual aos 11 anos de idade, que eu já contei nas outras lives, né? Mas quando eu li aquele livro do Mahesh Chavda, um indiano, que Jesus visitou ele, que fala que o nome do livro é O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Nossa, aquele livro me fez voltar na minha infância, porque era um problema
espiritual disfarçado de um problema na minha mente, né? Então, e as pessoas, a minha família é cristã, você sabe, né? Eu e a mamãe da Batista, mas os outros filhos dela também tinham outras igrejas que eu já falei. Vai para Manaus buscar recurso, vai ver o que é que a gente não está achando nada nela aqui. Não vai achar. Quando é espiritual, não vai achar. Vai parecer algo do físico, mas não é. De jeito nenhum. Então, aquela epilepsia espiritual, era espiritual a que eu tive aos 11 anos de idade. Sim, sim. Mas E o sentimento é importante. quando e o Mahesh Chavda, ele fala desses assuntos mentais. Onde ele trabalhou, em que lugar ele esteve no hospício, gente. E Deus usou ele para curar pessoas ali. E aí depois ele fez esse livro ensinando a gente o poder secreto da oração e do jejum. Isso mesmo, isso mesmo. Porque o próprio Jesus fala para a gente que tem certas castas perigosíssimas. perigosíssimas. É isso mesmo. É isso. Que não basta a oração, tem que estar em consagração e jejum. Libertar a pessoa. Para você também, né? Que assim, não adianta a gente só querer que as pessoas venham, bote a mão na cabeça da gente, como um passo de mágica, tudo fica. Nossa, não existe. Não, só não existe. se Jesus quiser. Só se Jesus quiser. E mudar, algo importante que você disse, Bia, mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. É você sair da sua zona de conforto, mesmo com todos os conflitos, você está ali acostumada. Agora, reprogramar tudo, ter domínio, parar para pensar, orar mais, jejuar mais, ter uma disciplina no horário, que momento que eu vou ter o meu devocional. Isso! Fechar a boquinha, né? Enfim, dá trabalho. Só que é gratificante, porque a sua geração vai ser tomada por um vinho novo, por um novo tempo. Então, quando a Bia fala, e realmente ela fez uma colocação muito importante, vai passando de geração, é a repetição de padrão. Então, se meu bisavô foi assim, meu tataravô foi assim, meu pai foi assim, e o meu filho vai ser assim, e os filhos dos meus... Não! Nós temos que hoje, graças a Deus, o Senhor tem levantado aí profissionais da área da saúde mental, agora agregando o que é espiritual e o que é emocional, estamos trabalhando em conjunto isso, para que possamos realmente ter resistência, resistir, ter a manifestação do poder de Deus, porque uma coisa importante, realmente Deus, ele faz aquilo que é impossível. A ciência vem e fala de uma reestruturação no cérebro, queima neural, a ciência fala de uma depressão, enfim, nós sabemos dos transtornos emocionais, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então, quando nós agregamos o conhecimento, a busca, a procura pela busca, Deus se manifesta. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um poder orgânico, aliás, ela tinha uma enfermidade orgânica, mas ela experimentou o poder de Deus. Mas para isso ela teve que sair da casa dela, para isso ela teve que passar pela multidão, ela teve que arriscar a vida dela, para tocar em Jesus. Então hoje, Bia, o que eu percebo, algumas talitas estão nas camas espirituais, mas já estão acomodadas. Então eu já não trabalho mais na igreja, eu já não exerço mais o ministério, eu já... Tá bom assim, para que envolver? Para que ouvir a Deus? Para que? Então, estão nessa zona de conforto no bom sentido, porque está na zona de dor, mas não querem mudança. Só que na imersão, nós também tratamos isso, da responsabilidade que está no teu alcance em reagir, porque ouviu a voz de Jesus, Talita, cume, aliás, né, deixa eu melhorar aqui a minha colocação, Talita cume, né, menina, levanta. Só que depois ela foi comer. Jesus fala agora, né, dá de comer para essa menina, uma ação humana, né, e ela levantou e foi comer. Enfim, então, ali no Talita, na imersão, nós também falamos sobre isso, as ferramentas terapêuticas, mas claro, o poder de Deus sobre as nossas vidas, a quebra geracional das palavras malditas, das repetições de padrões tóxicas, né? É a quebra, para que a nossa geração possa experimentar esse Deus inesgotável de graça, de bondade, esse que distribui os dons, esse que gera vida, este que perdoa, né?
enfim. E aí a gente vê ali aquelas mulheres saindo renovadas, com vários outros testemunhos, e claro, e falando do poder de Deus. Aí o inimigo não tem. Aí o inimigo ele tem esse impedimento de entrar, porque ele vai jogar os dardos, né, Bia? A luta vai ser, enfim, até a volta de Jesus nós teremos lutas. Aqui também, né? Nós não estamos levantando uma bandeira de vitória. Não, enquanto há fôlego de vida, enquanto estivermos na terra, nesse corpo, como o apóstolo diz sobre o tabernáculo, né? Que é esse corpo, nós teremos lutas, né? Só que agora luta com discernimento, maturidade espiritual, equilíbrio emocional e muitas ferramentas espirituais, que é oração, Glória a Deus. jejum, adoração. Aí, Oh, meu você só Deus. voa, garota! É, amiga, teve um detalhe que eu estava prestando atenção em você falando e deu de comer. Aí você lá no início falou que após essa parte, toda essa parte talita cume, vem o almoço, para depois vir a parte espiritual. Olha, você levanta essa mulher e diz agora, Amém, dei de comer a ela. Você dá amém. uma voz de comando na vida dela e uma voz de comando a quem está ali servindo, quem está ali para servir o Ai, almoço, que o café. bênção, não tinha parado pra pensar nisso. Tinha parado pra pensar nisso. Agora Depois tem que um ela almoço, está vai ser ali, profético agora, viu? depois que ela ressuscitou ali, comeu, né? Teve mais sustância. Agora, minha filha, vamos embora para a parte espiritual, que a gente não quer deixar de jeito nenhum você assim muito vazia, porque esse negócio de coração vazio, o cãozinho é aquele sem vergonha, que ele vai dar rolê É, lá fora, ele não acha onde ele pousar, e se ele te achar vazia, amiga, não vai prestar? verdade, verdade. Por isso precisamos estar cheias, cheias de Deus, para viver os planos dele. Meninas e meninos que nos escutam, né? Nós já estamos aí passando, olha que gostoso, 1 hora e 14 minutos de live, que benção. A gente Uma nem hora viu e 14. Olha, vocês são coisa guerreiros, maravilhosa. porque o live é mais ou menos 50 minutos, passou de 1 hora, a pessoa não se concentra mais, né? Mas glória a Deus por As este meninas encontro. estão felizes aqui. Olha, a Maís até perguntou onde é o teu estado, onde que você pastoreia. Ah, estou em São Paulo, cidade de Campinas, e pastorei na cidade de Sumaré. Nós Olha, tá estamos lá vendo, com a mano? igreja em Maís é Sumaré. minha prima. Você sabe que a Maís é minha prima. Ela foi uma Ai, que das linda! testemunhas do Pois é. primeiro dia em que eu comecei com esse problema espiritual da epilepsia, né? E é maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Por isso que eu falo que o Mahesh só veio confirmar o que eu já tinha vivenciado na minha história. E não foi só uma situação, não. Eu tive algumas outras, não muitas, mas algumas outras eu ainda posso falar. Mas foi, para mim, eu nunca esqueci o dia em que nos reunimos, minhas duas mães, é, a filha mais velha da minha mãe de criação e uma prima minha de terceiro grau, que era esposa também de pastor assembleiano. E ali a gente começaram a orar, e eu ali orando em espírito, eu tinha uma coisa dentro de mim, que eu vou sempre dizer, gente, o louvor é espiritual. Ele é espiritual demais, demais, demais. Então, eu tinha o meu cérebro sempre programado para ficar louvando em espírito. Quando eu escutei, gente, eu estou falando que eu, na minha época, batista, não tinha esse negócio de visão e nem de ouvir coisa, não. Não tinha. Isso era coisa para Deus e amor daquela época. Na minha terra era assim. Na Deus e amor eu vi coisas. Na minha igreja eu nunca vi. Né? Hoje a gente vê, graças a Deus. Mas foi muito bem. Então, quando eu estou bem aqui, todo mundo orando, orando, intercedendo por mim, de repente eu escuto um grito assim, infernal, aquela voz do inferno, aquela masculina aqui do meu lado. Ai, 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 ai. Cris, eu não estava doida não, Cris. Foi tão forte aquele grito. Tá queimando! Eu não aguento mais ficar perto dela, eu não aguento mais estar queimando. Gente, eu abri meus olhos na hora, uma criança de 11 anos de idade. Eu olhei para o lado, eu vi aquele, assim, aquele espírito, aquela coisa negra. Eu não vi o fogo, mas eu vi ele sabe,
como se estivesse queimando mesmo nele. Ai, 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 tá queimando, eu não aguento mais ficar aqui perto dela, eu tenho que sair de perto dela, ai, 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 ai. E ali saiu de perto de mim em direção ao quarto de um primo meu, e eu criança, né, nunca tinha visto aquilo. Eu parei a oração de todo mundo na hora. Gente, eu acabei de ver um homem todo de preto, gritando. Aí eu disse que eu tinha visto, né? E aí foram todo mundo lá pro quarto, só que ninguém mais viu nada. Então, essa minha prima de terceiro grau, a esposa do pastor assembleiano, ela teve discernimento. Ela disse: Fabi, hoje você foi curada. Isso que você tinha era espiritual. Olha, E coisa o linda. inimigo, Amém, amém. e o inimigo, ele não teve, quando ele disse que ele não aguentava ficar mais perto de você, era porque ele estava o tempo todo do seu lado, mas ele não conseguia entrar na sua mente. Ela usou essa palavra mente. Ela não, Hum, ele não conseguia entrar na sua mente, ou seja, ele não conseguia de todo dominar a minha mente, porque ela estava ocupada demais com louvor. Eu olha que estava, coisa, eu estava em coisa constante linda. comunhão com Deus com 11 anos de idade. Daquele dia em diante, nunca mais na minha vida eu sofri um ataque, uma convulsão, E isso é importante. nada. Isso é muito lindo, porque talvez tenha gente aqui na nossa live que não compreenda esse testemunho e fala, nossa, como isso aconteceu? É que nós estamos falando o tempo todo, né? Precisamos ter esse discernimento daquilo que é espiritual e daquilo que é natural, né? E agora você vê que foi uma influência espiritual que somatizou no teu físico. E isso, meus queridos, é real. No Thalita Cume, nós temos isso. Sim, tem algumas coisas que são de ordens emocionais, uma questão neurológica, uma questão, né, dos neurotransmissores, uma questão orgânica, enfim, né, enfim, uma resposta, que nós falamos tanto de transtornos emocionais, mas nós não podemos também tirar aquilo que é espiritual. Por isso que Exato. o Thalita, ele vem com caminhando, né, com a questão da alma e o espírito, e buscando muito esse discernimento. Que testemunho poderoso, Bia! Testemunho sobrenatural. E que, Sobrenatural. infelizmente, muitas pessoas hoje acabam nem acreditando tanto, né? Hoje tem as manifestações, mas quantas pessoas com os coraçõezinhos endurecidos falam, será? Será que não é uma psicose? Será que não é esquizofrenia? Não! Deus revela! Deus Leiam, revela a nós. meninas, Isso é leiam o lindo livro do demais. Mahesh Chavita. De verdade, leiam, que vocês vão entender o que eu estou É falando. Nunca lindo mais esse livro, é vocês vão lindo achar que mesmo esse tudo, livro. tudo é do mundo físico. Mas é claro, leiam pedindo a Deus discernimento, Isso, discernimento espiritual. O que é da parte humana? Trabalhamos com a ferramenta humana. E da isso. parte espiritual, bora tocar fogo no campo. Mais ou menos isso. Usar dessa autoridade que nós temos através de Jesus, né? Usar Isso. dessas autoridades. Isso é bom demais. E aí nós vivemos o quê? Nós vivemos mais leve. Há uma leveza, né? Quando nós temos esse discernimento, esse conhecimento e usamos as ferramentas certas, nas horas certas. Isso é libertador. Eu costumo dizer que ali, durante o processo terapêutico, eu costumo dizer que ali são os lugares, é o lugar com muitas libertações de nós mesmas e, claro, né, depois vem o agir de Deus restaurando e nos levando a viver na centralidade dele. Ai, mana, que bate-papo delicioso! Estão perguntando se essa live vai ficar ao vivo, porque algumas pessoas entraram depois. A gente E que vai papo salvar a live. maravilhoso! Falar do Thalita Cume, falar de coisas espirituais, falar de coisas emocionais. É isso que me traz sentido, é isso que me traz propósito, é isso que eu amo, 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 amo falar daquilo que fala da sede das emoções, das experiências espirituais, enfim, é muito gostoso. Nossa, passou rapidinho esse nosso Passou, mas bate-papo. Acho que precisa bora marcar um agora, segundo bora encontro, trabalhar. se der tempo, né? Se der tempo, um segundo Vamos encontro. fazer. Manutenção da Gente, alma! ela Ê! vai fazer olha, ela vai fazer o lançamento aqui na Europa desse livro. Uhul! E vocês estão aqui nas nossas quadradezas, né? Ou seja, Suíça, Itália, Bélgica, Holanda, França. Olha, vocês já podem. Eu virei a secretária dela, tá, gente? Virou mesmo. Pode A minha colocar secretária é ótima, que delícia!
Virei a secretária dela, gente. Entendeu? A gente, ó, pelo reino do papai, a gente faz tudo. Tudo. Servindo Anotem por uma causa então, maior, né? É pelo verdade, é verdade. uma causa maior. A gente precisa, né? Com o conhecimento que temos hoje, a gente precisa levantar muitas talitas. Tem talita que não é só mulher, não, gente. Tem homem também. Mas esse Hum, especial que nós vamos estar, em nome de Jesus, fazendo pela amém. banda de cá, vai ser um especial só com as mulheres, né, amiga? É. Vocês que têm interesse, meninas, já podem entrar em contato comigo para eu já ir anotando, fazendo a inscrição de vocês. Fala, amiga, como é que é o negócio da inscrição? Boa. É pago? Não é pago? Meninas, atenção, atenção agora só para a Alemanha. Não sei se você está aqui no Uh! Brasil, compra uma passagem, vai para a Alemanha, não tem problema. Fazer o Thalita Cume. Na verdade, o Thalita Cume que nós estaremos apresentando ali vai ser o mini Thalita Cume. Nós não vamos conseguir levar toda a equipe. Aqui no Brasil, toda a equipe. As terapeutas atendem aqui nos pequenos grupos, como eu já expliquei para vocês, né? Tudo aquilo que eu já falei do Thalita Cume, como é a dinâmica aqui no Brasil. Na Alemanha, nós vamos fazer o mini Thalita Cume, mas com a mesma unção, com a mesma direção, com o mesmo propósito. Nós estaremos com um pequeno grupo trabalhando as ferramentas terapêuticas e depois nós vamos ter a parte espiritual, que é adoração, uma palavra de Deus, enfim. E eu tenho certeza que a mesma atmosfera que nós recebemos aqui vai ser a mesma atmosfera que vai estar aí na Alemanha. Então, para você que está na Alemanha, que ouviu essa live e falou, Cris, eu preciso do Thalita Cume, eu sou uma Thalita, eu estou em uma cama espiritual, eu estou nessa cama por conta do problema emocional, problema espiritual, essa dor, eu estou precisando, bora lá. Você pode entrar, eu acho que eu vou deixar os pequenos milagres lá no inbox, no privado, mandar uma mensaginha para Bia, ok? Então, a Bia vai deixar embaixo dessa live. Aliás, nós estamos numa live do Pequenos Milagres, né, no Instagram. Então, é nesse Instagram, você vai lá no privado e vai falar, Bia, eu tenho interesse. Então, a Bia vai anotar o seu nome e nós vamos montar um grupo, ok? Dos Pequenos Milagres. Depois eu vou passar toda a programação para a Bia, nós estaremos orando, debruçando nesse tema, e aí nós vamos levar material, vamos ter esse tempo juntas, vamos fazer esse grupo terapêutico com sigilo, uma dinâmica bem maravilhosa, e Então, depois palavra o de mais Deus. importante, viu, meninas? Thalitas aí que estão com receio de sair, né, dessa catatumba, pois saibam que a Cris é uma pessoa assim muito Amém. discreta, é Amém. uma filha de Deus discretíssima. Tudo Amém. que vocês forem falar para ela vai ficar com ela, até porque ela é terapeuta. Isso, eu tenho uma ética profissional, como psicóloga lá no consultório, enfim, a gente já desenvolve isso. A ética Além de ser psicóloga, é pastoral, pastora, né? porque Gabinete é, pastoral, a ética faz tanta coisa. pastoral. Então, gente, não há motivo para vocês ficarem com medo, com vergonha. Venha como está, como fala Jesus, Isso né? mesmo, Venha como está. isso Venha mesmo, como isso está. mesmo. Deus E é vai te muito tratar gostoso. através Se da gente. permitam, meninas, se permitem essa vivência, né? Você, agora eu quero falar de uma maneira singular, você, menina, se permita para essa vivência. Nós estaremos aí chegando em junho com Thalita Cume aí, a Bia que está sendo esse instrumento nas mãos do Senhor. A Gostei dessa secretária, viu? secretária, Secretária organizada, vocês não têm noção como essa mulher é organizada. Eu tô aprendendo tanto com ela. É secretária maravilhosa aí na Alemanha. Você, como disse, está aí na região. Venha com a gente. A Bia vai estar lá dando todo o suporte, sendo a sua intercessora. Eu tenho certeza que teremos algo muito, muito especial da parte de Deus aí, nesta nação, com esse Thalita Cume. Vai ser maravilhoso. Já queima no meu coração. Deus já está dando várias direções, palavras proféticas, direção. Nós teremos uma dinâmica para uma autoavaliação, para você mesmo desenvolver essa autoavaliação. Gente, está incrível. Então, só entrar no privado e a Bia vai passar todas as informações de data, horário, local, tá bom? Mas, por enquanto, é só deixar o nome e o seu contato, o seu WhatsApp, porque aí a gente, qualquer coisa, faz um grupo ali rapidinho só para o Thalita, depois a gente desfaz e só para a gente manter todas as informações. a pastora Deise aqui, que ela e o marido dela ministram para casais, né? Ela está escrevendo aqui, a Bia é excepcional na organização.
Verdade, verdade, pastor, eu concordo contigo, concordo contigo. Nós já estamos programando todo esse talento, toda a viagem, ó, e é muito gostoso porque a gente vê o quê? O trabalho com excelência, o trabalho com excelência. Então, nós temos que aprender, aprender. Então, bora trabalhar de forma excepcional na organização. Com certeza. Amiga, bora Diga, fazer um print? bora, A gente ainda nem fez. bora, bora, A bora, Deise bora. a Deise é Meninas, ótima. ai, foi uma Deise, minha amiga, delícia esse graças a Deus que bate-papo. Olha, tu tá meu aqui. Deus. Deise, faz um print da gente, Deise. Por favor, Deise, Tá bem, confirma aí que você vai bem fazer o print. organizadinha. Hoje eu não coloquei nenhum filtro aqui nessa live. Eu tô vendo Aí eu aqui que coloquei. a Aí minha eu coloquei, gente. consultora visual hoje ela deve estar ali se remoendo assistindo essa live. Não, Um a beijo. matéria é linda e Um beijo, maravilhosa. Já a Lisa, a minha, empresa LK que está me ajudando. Enfim, aqui no Brasil, menina, preciso contar um testemunho maravilhoso para você, mas a gente deixa para um outro momento, senão o povo não vai aguentar. Vamos tirar uma live. Aliás, né? Vamos tirar uma live, não, gente. Tirar uma selfie. olha, Deise, eu vou fazer a pose. Print. Ela também. Aí tu tira a foto e depois confirma, tá? Pera lá, pera lá. Ai, meu Deus. Eu acho que precisava tirar esse óculos. Gente, eu fiz a live toda com óculos, acho que ficaria melhor sem. Tá aqui, ó. E aí, Deise? Oi? 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 A Deise agora Deise? vai pra fotógrafa. A gente já fez live com a Deise sobre casamento. Glória a Deus. Aleluia. Ai, gente, é muito bom Deise, cadê usar as tu? Tu redes fizeste a sociais. foto? Vai, Isso amiga. aí, ó. Brinca aí que eu não sei. Foi, Vai. a Deise disse que foi. Mais uma, Mais Cris. Vai lá. uma! Pra lá. Oi, Deise. Acho que deve ser muito engraçado para quem está assistindo nós e nós fazendo pose, né? As Obrigada, meninas, Deise. as meninas são de casa. Elas entendem a São todas gente. amigas, parceiras. Enfim, muito, muito obrigada por essa live. Esse foi Amiga, e os edificante para o meu custos? coração. Tem custo de inscrição? Ah, Essas coisas assim? boa! Menina, sem custo! Sem Sem custo, custo, sem custo, sem custo! gente. Só Olha você que maravilha. chegar. A gente tem tanto interesse em ressuscitar um bocado de Thalita que até a inscrição está gratuita, tá, meu povo? Agora sim, vão reservando aí, né? Porque ela vai estar trazendo para cá, vai fazer o lançamento na Europa. Daqui a pouco, Olha como Deus é a Deise e o lindo. marido dela também vão estar aqui em casa fazendo o lançamento nas Europa. Deus é lindo. Vamos estar levando esse livro, é uma obra maravilhosa, que tem psicólogas, terapeutas que compõem essa obra, falando de vários tipos de transtornos, de disfunções emocionais, e falando ali de experiências durante a jornada. Nós vamos falar ali de sugestões para tratamento. É muito gostoso, com mais de 19, 20 temas de saúde emocional, que tem neste livro Manutenção da Alma. E claro, a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa, aplicada de uma maneira gostosa, didática. Esse livro Manutenção da Alma tem sido uma bênção aqui no Brasil. Muitas mulheres estão adquirindo, inclusive os homens, pela Cris, fala que esse livro é para os homens também. Ali nós estamos de luto, depressão, ansiedade com crianças. Temos uma psicóloga especialista com criança que escreve este livro. Aqui tem algumas dicas para mães também, né, Deise? Eu achei Ferramentas muito interessante. terapêuticas, e aí, emocional e espiritual nesse combo, nessa obra maravilhosa que tem edificado muitas pessoas. Então, é o que o Thalita traz. A alma e o espírito caminhando junto nessa junção maravilhosa, maravilhosa. O livro é maravilhoso. Você tem, né, mana? Pode depois dar um testemunho, depoimento falando desse livro. E no dia do Thalita nós estaremos ali lançando este livro. O único curso que você vai ter é para adquirir essa obra, para levar para tua casa, para continuar a manutenção do Thalita lá na tua casa a partir dessa leitura maravilhosa. Maravilhosa. Glória a Deus, aleluia! Juntando junho, então, se Deus quiser, rompendo as fronteiras, indo aí para abraçar vocês, orar com vocês, ter um tempo presencial. Hoje, vocês querem ir para Israel, ela está indo também vai fazer uma caravana Egito e Israel, não é verdade? Ainda dá tempo, gente, de fazer a inscrição, ó, e ir para as terras
maravilhosas, Terras Maravilhoso. Sagradas, Um com a grupo Cris, o esposo maravilhoso. dela. Depois chama no inbox, lá no Oficial Cris Silva, a gente dá todas as Uhum. orientações. Aí, Orientações. E aí a eu Bia só vai não passar sei data, horário e local para vocês. isso. Para essa viagem, não serei eu a secretária dela, tá? Eu sou a É verdade. secretária do Thalita Cume. Boa, boa. Vamos deixar bem separadinho para não encher aí suas mensagens querendo saber de Israel e Eu não Egito. sei falar, né? Não sei do trajeto, não sei de nada. É contigo. Cris, Bia, ora aí, faz uma oraçãozinha amém, para as nossas amém, talitas, as talitas que estão presentes aqui nessa live, as que vão ver no gravado, as que vão estar no presencial. Faz uma amém, oração aí para a gente amém, ir fechando amém, a nossa live, que foi amém. Ai, foi maravilhosa, delicioso, edificante. né? Olha, você que ficou só no finalzinho, pega o começo dessa live, a metade dessa live, porque agora no finalzinho a gente já está encerrando, né? Enfim, mas assista essa live, compartilha, porque olha, foram conteúdos edificantes demais. Eu estou saindo edificada dessa live. Eu Mana, vamos orar também. então? Vamos. Vamos orar? Ai, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, com a minha amiga querida, irmã em Cristo, que o Senhor me abençoou, e todos que estão aqui nessa live, Senhor, que pararam essa 1 hora para ouvir testemunhos, ó Pai, para falar daquilo que o Senhor tem dividido conosco, Senhor. Muito obrigada. Agora, de uma maneira muito especial, abençoa as suas filhas, Senhor. Dê, Senhor, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Senhor, onde cada um estiver neste momento, alguns dos serviços, outros na estrada, outros em casa, outras agora, Senhor, em casa, sentadas assistindo essa live. Senhor, independente de onde essa pessoa que nos acompanhou esteja, abençoa, renova, cura, entra, Senhor, nas causas impossíveis, vasculha este coração, Senhor, e alinha, Senhor, os teus propósitos com os propósitos de cada um desta live. Senhor, abençoa, dê direção, unção, renovo, sabedoria para cada uma, Senhor, e para cada um. Senhor, eu te glorifico pela vida da Bia, que está sendo essa bênção, Senhor, essa ponte que está nos unindo, Senhor, para outra nação, levando a tua palavra, esse ministério que o Senhor tem nos agraciado. Ah, Senhor, e que cada um possa gerar, ouvir a tua voz, Senhor, e viver o teu propósito, o teu chamado, Senhor. Eu quero agradecer por este momento e eu quero que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a vida de cada uma e de cada um que está nessa live. Nós oramos em comunhão, Senhor, agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus Muito abençoe, grande obrigada. amor de Deus, que a graça de Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e a tua vida, meus queridos que ficaram com a gente. Sobre a tua também, Amém. mana. Amém. Amém. Beijo, Amém. beijo. A próxima live nós vamos estar no presencial, gente. Verdade. Aguardem. Aguardem. Coisas lindas virão. Obrigada, Beijo. amiga. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês aí na Alemanha. Tchau, Para tchau. vocês aí no Brasil, um resto de tarde maravilhoso também. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo, tchau.